E aí, pessoal do YouTube, beleza? Bom, nessa segunda aula de Biomol, que provavelmente alguns dos senhores já devem ter visto lá no canal MR Fernando Mafra, eu vou estar falando um pouco sobre as moléculas e as ligações químicas, um conceito extremamente importante para a biologia celular, porque nós vamos ver mais para frente que as moléculas de DNA e proteínas nada mais são do que um aglomerado complexo de átomos que dão a característica funcional dessas moléculas. E as interações entre elas, nós só vamos conseguir entender bem se nós entendermos o básico sobre as ligações químicas, beleza? Então nessa aula eu vou tratar de alguns tópicos. O primeiro deles é a organização dos elétrons. Eu vou explicar por quê. Depois nós vamos falar sobre as ligações químicas fortes, que é a ligação covalente e a ligação iônica. Num vídeo mais para frente eu vou falar sobre as ligações químicas fracas, que corresponde às pontes de hidrogênio, forças de Van der Waals, interações hidrofóbicas, iônicas, enfim. E por fim, eu vou falar a importância de saber as ligações químicas, ok? Voltando um pouquinho na primeira aula de biologia celular, nós observamos que o nível atômico é a menor unidade no universo que dá a característica de um elemento químico. E aí nós vimos o átomo e fizemos a conceituação do mesmo, na qual, nas órbitas do átomo ficam os elétrons que possuem carga negativa. E no núcleo desse átomo ficam, respectivamente, os prótons e os nêutrons, que possuem carga positiva e neutra, respectivamente, e estão no núcleo desse átomo. Nós vimos também na tabela periódica que alguns elementos são importantes para a vida, que eu categorizei como macroelementos, que estão em maior quantidade, e os microelementos, que estão em menor quantidade. Falei um pouco também sobre o nível molecular, que é o agrupamento específico de átomos que dão a característica à substância. E aí eu citei alguns exemplos, por exemplo, a água, que é 2 hidrogênios ligados a um oxigênio, o gás carbônico, que é um carbono ligado a 2 oxigênios, e o gás metano, que é um carbono ligado a 4 hidrogênios. Note-se que os átomos eles estão ligados entre si. E essa ligação permite que a complexidade dos átomos aumente. Na verdade, não é bem a complexidade dos átomos, mas a complexidade de um sistema químico. Okay? Quanto mais ligações, mais complexo um sistema químico é. E para nós entendermos isso, nós temos que saber que os elementos químicos, os átomos, eles se ligam através dos seus elétrons. E os elétrons eles possuem uma organização, que eu falei que eles estão na órbita do átomo. Bom, os elétrons, de uma maneira geral, se organizam em 7 camadas distintas, sendo as camadas K, L, M, N, O, P e Q. Note o seguinte, esse é o número máximo de camadas que existem, que se é descrito. Os átomos podem ter menos camadas. Um exemplo é o gás hélio, que ele só possui até a camada K. Eles podem ter menos, mas não podem ter mais do que até a camada Q, tá ok? E além das camadas, existem as subcamadas, onde os elétrons se organizam. Nós podemos conceituar as subcamadas como sendo S, que é a primeira. Essa subcamada ela comporta até 2 elétrons. Nós temos também a subcamada P, que comporta até no máximo 6 elétrons. Subcamada D, que comporta 10 elétrons. E a camada F, que comporta 14 elétrons. Vamos observar um átomo hipotético. Aqui nós temos as distribuições das camadas e nós temos aqui as distribuições das subcamadas. As camadas ali, K, L, M, N, O, P, Q, nota-se que até a camada O, o número de átomos aumenta bastante. A partir da P, ele começa a cair. E na Q, cai mais ainda. Okay? E esse número, que está em cima do S, aquele 2, e um que está no K, são os elétrons que estão presentes em cada camada. Ok? Olhando para as subcamadas, nós temos aí a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elas não são nada mais do que a camada K, L, M, N, O, P e Q. Observe o seguinte, na camada K, nós só podemos comportar a subcamada S. Mas já na camada O, pode comportar a subcamada S, P, D e F. Tá ok? Nos átomos,
os elétrons eles têm uma distribuição complexa. Isso foi estudado por Linus Pauling. Ele viu que os elétrons se distribuem da seguinte maneira: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, note agora, 4s2. Não passou diretamente para a camada 3d10. A camada 4s2 foi preenchida primeiro. E se nós notarmos agora, passa-se para a camada 3d10, em seguida para 4p6 e 5s2. Então, essa é uma distribuição na diagonal. Se nós formos continuar, nós vamos obter esse mesmo resultado, até chegar na última subcamada, que é a 6d10. Isso não é um evento estocástico que foi determinada a ermo. Ele tem um porquê e uma razão de ser assim, e eu vou explicar porquê já já. Aqui, por exemplo, nós temos o átomo de iodo. Tratando de um exemplo real, aqui o átomo de iodo, nós temos aqui do lado esquerdo as subcamadas, o número máximo de elétrons que cabem nas subcamadas, e nós temos aqui a última camada. Por exemplo, o átomo de iodo ele vai até a camada O. E ele está na sua última camada com 7 elétrons. E na sua última subcamada com 5 elétrons. Ok? Agora vamos avaliar o seguinte. Todos os átomos eles participam de ligações químicas, mas somente os elétrons periféricos, ou seja, da última camada, que participam dessas ligações. Porque eles são mais fáceis de se desprender do átomo do que os elétrons mais internos. E essa distribuição eletrônica que Linus Pauling viu é que o átomo ele se torna estável quando a sua última camada está com 8 elétrons. Mas espera aí, na camada O não cabe 32? Cabe, mas você viu que ela não preenche imediatamente toda ela? É na subcamada que nós vimos os preenchimentos? Então, sempre quando o átomo estiver estável, ele vai conter 8 elétrons na sua última camada. Foi isso que Linus Pauling observou. Então, com 8 elétrons, ele se torna mais estável e menos reativo. Só que se nós formos ver na tabela periódica, os únicos elementos que têm 8 elétrons na sua última camada é os gases nobres, né? Que é o xenônio, o argônio, o hélio. Tanto é que eles são inertes, eles não reagem com praticamente nada. O resto dos elementos químicos estão deficientes. Então eles precisam interagir entre si para ambos se tornarem eletricamente estáveis ou eletronicamente estáveis. Aqui, por exemplo, nós fazemos uma pergunta. Tá certo, os elementos devem se tornar estáveis, mas como os átomos se ligam através de seus elétrons para formarem as moléculas? E como eles se estabilizam? A resposta para isso é doando, recebendo ou compartilhando os elétrons. Mas vocês perguntam, como? A princípio, tratando-se de ligações fortes, nós temos dois tipos de ligações, que é a ligação iônica, na qual doa ou recepta um elétron, e a ligação covalente, onde compartilha um ou mais elétrons. Tá ok? Vendo a ligação iônica, o exemplo mais clássico é esse. Nós temos aqui uma molécula de sódio e de cloro. O átomo sódio e cloro. O cloro ele possui 7 elétrons na sua última camada. Então, para ele, é muito mais vantajoso receber um elétron ao invés de doar os seus 7, para passar para a sua outra camada e ficar com 8 elétrons. Já o sódio, ele possui somente um único elétron na sua última camada. Então, energeticamente falando, é mais vantajoso doar esse elétron para o cloro do que ficar com ele. Essa doação promove uma interação energética entre esses dois átomos muito forte. Nós formamos dois íons, que é o íon sódio e o íon cloreto. E aí nós formamos o cloreto de sódio, tá ok? Através de uma ligação iônica. Essa ligação ela é facilmente quebrada pela água, porque a água solvata esses átomos e interage com as suas cargas, mas isso é nas ligações químicas fracas. Agora, fazendo uma breve observação. A ligação iônica ela geralmente vai ocorrer entre metal e não metal. Por quê? Porque os metais eles tendem a doar mais facilmente os elétrons do que qualquer outros elementos. Se você for observar, aqueles fios de energia são todos em metal, porque a corrente elétrica que passa nele é muito mais intensa do que elementos que não são metal. Existem casos também que não é vantajoso
para o átomo nem perder nem ganhar o seu elétron, pois descaracteriza a sua configuração. No caso do hidrogênio, se ele perder o seu elétron, ele vira um próton. E aqui nós temos o clássico exemplo da água. O oxigênio tem 6 elétrons, então ele precisa de 2 elétrons para ficar estável. Ele tem 6 elétrons na sua última camada, desculpa. Ele precisa de 2 elétrons para ficar estável. Mas ele não pode doar os seus 6 elétrons. E o hidrogênio possui 1 elétron na sua última camada. Para ele ficar estável, ele precisa ter 2 elétrons na sua última camada, porque viu que a camada K só cabe 2. Então, é muito vantajoso, energeticamente falando, para o oxigênio e para o hidrogênio compartilharem esses elétrons ao invés de um doar para o outro. Então, eles ficam intimamente ligados. Essa ligação ela é muito mais forte do que a ligação iônica. Aqui também cabe uma observação, que a ligação covalente geralmente ocorre entre não metais, com elementos que não estão dispostos a doarem os seus elétrons, e sim a compartilhá-los. Ok? Uma coisa importante, que na ligação covalente, em muitos casos, o compartilhamento do elétron é desigual entre os átomos devido à eletronegatividade. Nós vimos o oxigênio, ele tem uma eletronegatividade muito maior do que o hidrogênio. Então, apesar deles compartilharem os elétrons, o elétron compartilhado fica muito mais tempo na órbita do oxigênio do que no hidrogênio. E isso gera uma polaridade. Mas isso eu vou explicar também mais à frente. Mas nós vamos nos perguntar também o seguinte: por que as ligações químicas são importantes? Por que isso é importante? Aqui, então, eu tenho 2 exemplos. Uma, que é uma reação de saponificação de um éster para a formação de um sal e um álcool, e a outra é a transesterificação, por exemplo, de um ácido graxo qualquer com um álcool, formando um outro éster e um outro álcool. Isso é uma coisa extremamente importante, porque permite que as reações químicas ocorram. Dentro da célula estão ocorrendo reações químicas a todo instante e a todo momento, sejam elas com ligações fortes ou com ligações fracas. E isso é extremamente importante para a biologia celular. Tá ok? Bom, para esse vídeo foi usado essas referências, as mesmas que foi usada na primeira aula, tá ok? E mais uma vez eu agradeço a todos por participarem, por assistirem às aulas, deem sugestões, críticas, para sempre estar melhorando o canal, tá ok? Então um abraço e até a próxima aula.